porque nós, naquela altura, éramos os autóctones e nós não tínhamos liberdade. Claro que vem a independência, não é? Eu gostava de dizer o seguinte, verdadeiramente, tendo em conta as caramuças, eu sou da província do Namibe, eu só vi problema, guerra, tive que fugir, entendem? É importante que as pessoas entendam isso. Que idade eu tinha? 15 ou 16 anos, por amor de Deus, não é? Vim com outros colegas da minha idade, que fazia parte do movimento. Eu ainda pude ver e vim para um barco de ver pessoas com sacos, com caixotes, com tudo, e eu talvez não compreendesse aquilo naquela altura. Hoje eu compreendo, não é? Então, para Luanda, não é? E nós, pronto, que viemos das províncias, tinha a nossa maneira de ser e estar. Pronto. No passado, houve o que houve, a luta, adquirimos a independência, com todos os precalços que houve, ou que tem havido, e todos nós sabemos, não é? Quais são os problemas que nós temos, o que é que os homens deveriam fazer mais, talvez dizer também que são os meus mais velhos, e o que não fizeram, mas que poderiam ter feito. Então penso que eu vou começar por aqui, essa é a minha introdução. O que eu aprendi ao longo dos anos, e cada vez aprendo mais, nós sermos verdadeiros com as nossas análises, mas também ver o porquê que aquilo não aconteceu, devia ter acontecido. Porque eu também digo, sim, somos nós angolanos, nós é que fizemos a paz. Não é? Entre as caramuças que houve, não é? Nós é que fizemos a paz. Porque os homens lutaram, pegaram em armas, e alguém disse basta. E agora aí está. Eu não vou falar mais do Acordo de Alvor, não é isso que eu vim para aqui fazer. Mas dizer que nós fizemos a paz. Se fizemos a paz, não é? O calar das armas, agora, qual é a outra situação que nós estamos a viver? Temos que pensar juntos. E não é só os mais velhos a pensar. Os mais velhos vão fazer, a juventude também está aí. E eu tenho estado a dizer que, enquanto mãe, devo dar, sim, oportunidade aos meus filhos também. Entre convergências e divergências, eu tenho que ter o tato pedagógico para poder ouvir. O que é que nós podemos fazer? Há iras, há insatisfação, mas acha que é com ira que eu vou resolver? Não. A juventude, penso eu, que precisa, sim, deste talento de falar das suas inquietações. E aí eu digo, por vezes, nós não temos muita paciência de ouvir, mas pensamos nós que temos que parar, fazer introspecção. Quando a Miriam, né? Mimi. A Mimi tem alguma inquietação, eu tenho que ouvir a Mimi. É assim, é isso que falta, ouvirmos uns aos outros. É o que falta, não é porque você é jovem, não, ou porque eu sou mais velho. E hoje estamos nas lutas das idades. E o país não se faz só com jovens, não se faz só com os mais velhos, mas todos juntos, porque você, quando tiver qualquer situação, natural, tens toda a força motriz. Mas eu estou aí também para dizer, não, Miriam, Mimi, vamos ali, vamos aqui. Então, é isso que falta entre nós. É o diálogo sério e ameno. Porque quando nós não conversamos com a juventude, o que é que acontece? Quando nós não sabemos ouvir, e a juventude, pela sua irreverência, nós também sabemos, não é? O mundo está tão aberto, a geração Z é uma geração que, na verdade, não conhece guerra. A geração Z não conhece guerra. E a geração Z, eu falo mesmo com conhecimento de causa, de as jovens que perderam, devido à situação, perderam a mãe, perderam a parentela, não tiveram ninguém, outros foram criados por uma senhora, e então aí está. O que é que faltou? O que é que falta? Então precisamos de cada vez mais fazer o levantamento. A questão dos afetos também. Sim, isso também faz com que a pessoa tenha aquela irritabilidade. Ele quer alguma coisa, ele quer se afirmar, mas não tem ninguém para lhe prestar atenção. E a influência também da geração Z. A geração Z está dentro da cibernética, da internet. Ele tem as suas influências, ou para o bem ou para o mal. Ele vai ouvindo. E depois há os líderes que também têm essa capacidade de influência. Então eu penso que aqui, se o mais velho não está bem, não é verdade? O jovem não está bem, agora eu não quero arranjar culpados. O que é que nós podemos fazer enquanto adultos e vocês enquanto jovens para melhorar? Esta é a minha
Eu começo, pronto, antes de mais dizer mais uma vez, eu sou a Mimi, para estarmos aqui habituados. Mimi, que é um título, na verdade, é um título que significa eu, rainha, Mimi Malkia, que é em Swahili. Então é o título da página. Sul-africana, desculpa? Eu sou angolana. Ah, ok, não. É Swahili. Então, pronto. Eu sou a Canguimbo, né? Sim. Sei, muito gosto. Não, porque eu agora viajei para a África do Sul assim quando menos pensava. Não, né? há várias zonas que falam Swahili por África, e depois isto é um outro tema que nós também, muitos de nós que temos uma linha de pensamento se calhar mais chamada panafricanista, às vezes discutimos que é a questão panafricanista. Uma linha de pensamento mais virada para o panafricanismo, no sentido de... Eu já ajustei, mas eu também estou confortável na ponta dos pés, não tem mal. Estou habituada. Fui dançarina, então está bem. Ok. Então, eu dizia que é um ponto sobre as delimitações geográficas. Nós, às vezes, também partimos muito deste ponto de vista que foi imposto sobre nós, que nós temos de estar divididos, e às vezes as línguas, que é uma pauta que eu também defendo muito, que essas línguas que nós temos por África têm de ser especificamente de um e do outro, e nós não devemos falar ou devemos usar só em contextos específicos. Então eu, por acaso, já tive contacto com várias zonas da África, várias pessoas de várias partes, inclusive por gostar muito da língua Swahili, que eu fiz um curso e tenho também essa afeição por questões familiares, eu escolhi esse título, que é Mimi Malkia, que é Eu, Rainha, que é o título da página, é o nome da página que está no Instagram. Quem quiser ler e saber mais sobre o que eu escrevo, como eu defendo determinados pontos de vista, pode acessar e está aí para todo mundo ver. Eu gostaria primeiro de abordar o ponto especificamente sobre a independência, que eu tenho essa questão comigo e levo e tomo muito seriamente, que é a questão independência, que eu entendo hoje como sendo mais... Nós vivemos mais uma realidade de uma dependência reformulada. Eu não consigo notar, e tendo estudado e cada vez mais vou ouvindo, percebendo determinadas vozes de mais velhos principalmente, várias pessoas, inclusive os meus avós, que é a Conceição Rosário e o Rosário Neto, que foram pessoas que defenderam muito a liberdade no sentido de dignidade do ser, consciência cultural, justiça social, que são pautas que eu defendo muito. Eu vou ouvindo e vou percebendo que o que se via antes, o que se defendeu ante independência, não é bem o que se vive hoje. Uma das questões muito flagrantes é a questão do currículo nacional que nós temos na Lei de Bases. Defende-se que nós temos a liberdade como um dos direitos fundamentais e nós entendemos que a educação é essencial para essa liberdade do ser. E eu vejo o que é que a nossa educação de facto transmite quando nós não temos consciência cultural. Nós, no nosso sistema de ensino, não aprendemos, obviamente sabemos que não aprendemos as nossas línguas, isso é uma questão que várias pessoas falam, mas essencialmente não conseguimos ter a consciência cultural no sentido de entender aquelas figuras que realmente têm impacto para a formação de uma identidade que vai erguer aquele ser, vou usar o termo popular, aquele cidadão que vai defender os interesses de um país, de uma soberania de facto. Nós não temos uma consciência que nos leva a defender valores e pontos que de facto nos tornem cidadãos úteis para a nossa nação, que vão depois estar a discutir pautas, vão discutir valores que vão erguer o nosso país ao nível de um país de facto soberano. Então eu fico com essa consciência, assim, com essas questões, digo, será que os heróis de ontem entendem os desafios de hoje? Mas eu falo dos desafios nesse sentido, destes desafios que são nós não termos consciência cultural, essencialmente, nós não defendermos valores como justiça social. O que é que de facto isso vai tornar, ou o que é que vai fazer de nós para amanhã estarmos perante líderes de outros países, estar a discutir ideias com outros cidadãos de outras partes do mundo,
e de facto nos levar a um lugar que vai erguer o nosso país a um estatuto de soberano. Ou seja, nós não temos essa consciência, não defendemos esses valores e, portanto, não temos, então, ferramentas, argumentos para, de facto, na prática, materializarmos ferramentas que nos vão erguer a este nível. Mas tem dados quando fala que nós não temos, talvez sejamos todos incluídos, não é? Falou aqui da educação, pronto. Uhum. É verdade que, desculpa interrompê-la, eu penso que cada um de nós, não é verdade, fomos formatados, não é, no seio da nossa família, não é verdade? E se nós tivermos que falar do ponto de vista da socialização, nós temos a nossa família, temos a escola, temos a igreja e outras instituições também. E a partir daí é que nós também... Pronto, eu falo que eu tive uma base um bocadinho do passado, depois entrei para a base da independência, onde eu pude conhecer um pouco daquilo que foi o reino do Ndongo, da Matamba, rainha, tudo isso foi assim. Então penso que a educação restrita, não é? E aquela educação alargada, e disse muito bem, concordo consigo, e eu continuo a debater. Então, o que é que falta? O que é que... eu posso sentir, porque, claro, nós não somos da mesma faixa etária, não tem que pensar como eu penso, deve estar a ideia do meu filho mais novo, coisa assim do género, mas aí está. Há valores que eu tenho que me foram incutidos no seio da família, do ponto de vista daquilo que é a tradição oral. Porque a minha mãe, o meu avô canguimbo, não sabia ler nem escrever, que eu saiba. Mas eles puderam... aquela coisa, olha, a terra é nossa, eles estão aqui. Pois é isso que falta, é nossa. O país, pronto, pode não considerar que ele não seja soberano, fomos independentes. Essa independência de que fala é cada um de nós ecoar a sua voz, dar voz a quem não tem voz. Eu concordo consigo. Mas então... eu fico assim, pronto, eu falo a língua swahili, dou-lhe os meus parabéns, eu não falo nenhuma, não tenho culpa, e não vou culpar também ninguém, mas é verdade que após a independência, há uma senhora com o nome de Amélia Mingas, professora doutora, e foi uma das angolanas, minha professora no mestrado, que se debatia com a problemática das línguas nacionais. Pensámos nós ser muito importante. Eu penso que este trabalho também que a juventude tem, Banza, Anza, todos, como é que nós podemos fazer para que a nossa contribuição enquanto académicos perante a governação, no quesito das línguas nacionais, vai me desculpar, mas pronto, eu fiquei assim... Não, mas muitos de nós, eu não vou dizer nós... Mais um minuto para o término desta primeira volta, mas deixa-me dizer, está cá o tema centralizado que é, será que os heróis de ontem entendem aquilo que foi os desafios de hoje? Esse é o tema. Eu gostaria que, muito antes, faltando um minuto para o término desta mesma primeira ronda, focasse mais nesse tema, que é para então dar um maior subsídio. Não, mas foi o que eu... Não, sim, era só para relembrar. Eu penso que nós estamos no mesmo diapasão, né? Porque também, eu vou dizer, não, os heróis de ontem, os heróis de hoje, a problemática toda que existe, e nós estamos a falar de um contexto, não é verdade, de 50 anos de independência, muito diferente, com toda essa abertura que há nesse mundo global, né? Com todas as mudanças do ponto de vista económico e político que existe, não só Angola e outros países também. É assim que eu penso. Agora, eu quero encontrar soluções. O que é que a geração, aquilo que a geração não fez, o que é que essa geração Z pode fazer? Mas aí está, era o que eu, a seguir, e eu penso que temos mais tempo também, vamos voltar a participar. Pois, porque isso foi basicamente uma introdução dos pontos. Certo. Porque muitos de nós até temos e vamos formulando algumas soluções que nós entendemos, propostas, não é? Certo. Soluções de facto não sabemos, certo, mas propostas de solução para várias dessas problemáticas. E eu, por acaso, sobre este tema da educação, da saúde, da economia verde, por exemplo, eu tenho algumas propostas, mas não sei como é que depois pode ser acolhido. Não, mas eu vou fazer só uma pergunta. Tem projetos, naturalmente, sobre essas temáticas? Certo. A questão da saúde, a questão da educação. E a quem já entregou o seu projeto, onde é que já se fez sentir a sua voz? Posso mencionar os... Não, mas sim. Porque eu naturalmente desculpe só interrompê-la. Ser jovem, naturalmente tem ideias. Juventude, sim, tem todo o direito de contribuir. Ninguém pode evitar. Então, eu penso que se há instituições como tal, e eu reitero a pergunta novamente, a quem já entregou os seus projetos, nós estamos aqui para ajudar. Eu sou mãe. E sou mãe, e como cidadã que sou, formadora de consciência, claro, jovem como tem os seus ideais, tem os seus projetos, naturalmente vai entregar a alguém, fazer pelo menos dizer olha, agora ainda não, mais tarde nós vamos tratar. Isto é o suficiente para o jovem. Certo. Certo?
Pronto, atingimos os 15 minutos da nosso frente a frente desta primeira ronda que está aqui a acontecer. Será que os heróis de ontem entendem os desafios de hoje? A gente vai prosseguir com o nosso debate. Não, até pode ficar ali para o próximo debate. Se calhar o próximo interveniente vai querer falar consigo. Painel, Sim. que ela estava a falar que tem bons projetos. Eu ouvi muito bem, e isso tocou-me grandemente. Projeto na área da saúde, projeto na área da educação. E até pode ser até projetos comunitários que vai ajudar, porque já sabemos que o governo vai fazer tudo, mas uma jovem que tem potencial e quer contribuir, eu penso que foi alguma instituição e não recebeu o seu documento, claro, e tem que dizer, não é verdade? Porque não tenho como vetá-la. Não tem como oprimi-la a dizer que não. Ela desabafou aqui, o mundo está a ouvir. Não, desabafar no sentido de que nós temos propostas. Eu nós entendi, querida. Eu no sentido, principalmente da educação e da saúde, Certo. já apresentei, mas apresentei instituições privadas. Ok. Porque eram programas a serem implementados. Um deles até Na comunidade? Sim, num prazo de 12 a 24 meses. Certo. E então, pronto, é aquela coisa, não, ok, podemos ver, podemos rever, podemos ver como implementar, mas depois não há um feedback mais sólido do que Certo. isso. Então, a questão é, depois desse ponto, como é que se faz? Certo. Muitas vezes pede-se, ok, se puder, financiamentos e etc. Para nós podermos começar, vamos nos reunir, nós somos vários. Nós nos reunimos e conseguimos implementar talvez alguma coisa, começar alguma coisa. Muita gente já começa e eu, inclusive, temos uma palestra amanhã, que não é cá em Moçambique, que vai também agregar muita gente para falar sobre determinados temas. São vários oradores, advogados, psicólogos, muita gente. E temos feito coisas, mas com financiamento próprio, ou seja, não é que nós nos deixamos estar parados, nós vamos fazendo. É uma associação reconhecida em Angola, em Portugal, inclusive, e nós vamos fazendo coisas. Só que, às vezes, que pensa-se que, ok, se não for algo feito no âmbito do governo, ou se não for o governo a validar, Mas o governo não faz nada. tudo, minha querida, desculpa Exato, interrompê-la. por isso é que nós Esta vamos empresa, fazer. eu vou dizer aqui a empresa, não sei qual é o nome da empresa, senhores que receberam o projeto da MIM, digam-lhe alguma coisa, não, tem que se falar, digam alguma coisa jovem, porque isso também que traz frustração jovem, porque leva o projeto, não há um respaldo, não há um deferimento, Muitas é vezes assim que se diz, não é verdade? receber Então, e depois... Depois não dizer. há um Depois não silêncio. dizer, sim. E a gente prossegue então aqui com o nosso debate. Os heróis de ontem entendem os desafios de hoje. Esse é o primeiro tema. Do lado da geração Independência, contamos com a presença da doutora Canguimbo e também dos poeta de pés descalços, que é o Ângelo Reis. E para a geração pós-independência, temos aqui a Mimi Malkia, Manza Anza e também o Emerson Souza. Nós vamos continuar a fazer e a transmitir o nosso debate a partir do YouTube e também do Facebook. Deixem as vossas questões, que está aqui as duas gerações, para então poder respondê-las com bastante precisão. Dando aqui uma vista de olhos no YouTube para ver o que é que nossos internautas escrevem. Deixa-me ver se eu consigo encontrar uma questão. Para o YouTube não encontro, para o Facebook também não há pergunta nenhuma, mas há aqui muita gente. Contamos com uma audiência de quase 2.000 pessoas, que ainda vai estar a crescer. Aldeia Januário, um abraço, muito obrigado. Dilson dos Santos, um abraço, muito obrigado. Afonso e tantos outros internautas que nos acompanham a partir da nossa transmissão aqui. Vamos então ao próximo interveniente. E é muito pouco, nós vamos subir mais. Vamos ao próximo interveniente. Vem daí um Manza Anza. Sim, vai depender, o tema continua. Se a doutora Canguimbo quiser continuar, pode ficar, ou então pode. Vai, não há tempo para tu. Muito obrigado. Mas boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa Mostra-me Estou Errado. Muito boa noite, obrigado a Deus e obrigado a todos que nos estão a seguir por Angola e pelo mundo todo. Ok. Deixa-me só aqui introduzir a sua câmera, sempre que estiver a falar é esta que está aí, número 2. Não, pode naturalmente olhar para mim, mas quando estiver a debater a sua câmera, será aquela? Ok, muito obrigado. Ângelo Reis, boa noite, bem-vindo ao programa Mostra-me Estou Errado. Como está? Xaleno Kiambote, Jipangijame, Jimundo Osso, Digina Diame, Ângelo Reis, Emengi Poeta, Yamakala Yahato, Mkwangulu, Wakambiongulo, Mtuamkulula. Permitam-me saudar, eu comecei por falar a língua do Zambundo, porque naturalmente, enquanto nascido em Luanda, a minha falecida mãe é natural do Kwanza Norte, Lungo Alto, e o meu pai é um Pula, um Gueta do Planalto Central. E porque estamos a falar de oralidade, de ancestralidade, e eu estou diante desta iminente e pragmática figura que é o Banza Hamza, que eu
muito respeito e por quem tem um carinho muito grande. E, aliás, quando eu cheguei, uma das coisas que eu lhe disse foi: oh Banza, eu sou teu fã. E como teu fã, permita-me, meu querido, que eu te dê a primazia da fala para que depois, em algum momento, também eu conteste, ou não, aquilo que tu eventualmente vais dizer. Muito obrigado. Então estão aqui todos apresentados e foram essas boas-vindas. Continuamos com o nosso tema. Para você que só agora entrou na nossa live, saiba que está no ar o programa Mostra Mostrou Errado, que é transmitido todas as quintas-feiras a partir das 20 horas. E hoje, como vocês sabem, próxima semana Angola celebra 50 anos de independência. Foi exatamente no 11 de novembro de 1975 que o país consagrou-se independente pela luta de libertação nacional e muito mais que as informações todas chegaram. Para os 15 minutos, para os dois, deixa-me aqui dizer que o tema que está em destaque é: os heróis de ontem entendem os desafios de hoje. O mundo mudou, o país também. Mas será que quem construiu Angola ainda compreende o que é ser jovem hoje? Este é o tema. Tem 15 minutos para então dar sequência do mesmo. Muito obrigado mais uma vez a Bill, muito obrigado ao Chá e ao grande irmão dos Reis, poeta dos Pés Descalços. É um grande prazer. Eu quero começar por fazer um pequeno ajuste, e foi uma coisa que, pelo menos na minha página, bombardearam muito, né? Mas um Banza é da geração Z. Bom, eu não sou da geração Z, e eu acho que nenhum de nós está aqui é da geração Z, porque essa geração ela começa a contar de 97 até 94 até 2012 ou 2009, e eu nasci muito antes a isso. Eu sou um Banza Hanza, um dos poucos, ou talvez o único, que pode dizer que eu sou colega do J-Lo, o nosso presidente. Mas também dizer que eu fiquei um pouco triste, porque eu sugeri ao senhor presidente para que no dia 11 de novembro pudesse atribuir a medalha de honra aos 3, mas pronto, ficou apenas com o decreto que já foi exarado. Meu colega ainda vai a tempo, podes rever. E estamos aqui dentro para falarmos da independência. A Mamã Canguimbo fez-nos um enquadramento histórico que é sempre necessário. Ela recuou conosco até o momento em que tudo começou. Para falarmos de independência, precisamos de nos situar, né, o contexto da colonização. Foi esse fenômeno que fez com que a geração que nós estamos a chamar agora aqui de independência se conjugasse para traçar um novo destino, um novo caminho para todos nós. E é ali que, para mim, também é onde começa o problema. Qual seria a resposta? Será que eles entendem os problemas de hoje ou não entendem? Antes de formularmos a resposta para essa questão, eu queria dizer que, a partir do ponto de partida, onde essa geração se congrega para lutar e para sonhar num futuro e num amanhã diferente do jugo colonial que se vivia, é ali onde também encontramos um problema. Eu costumo sempre a fazer aquilo que eu chamo respaldo, desconstrução e recolocação das coisas nos seus carris na história. Porque é só percebendo a origem do problema que nós poderemos ter condições adequadas para o resolver. Eu tenho, nas minhas análises, dito que a geração que lutou para a independência foi das gerações mais aguerridas. Eu acho que não tem comparação conosco, e também os contextos são mesmo diferentes, né? Mas com isso também eu tenho estado a dizer que a geração da independência, por conta da circunstância que lhes levou à luta, que era a necessidade de nos livrarmos do jugo colonial, eles acabaram focando-se simplesmente nessa necessidade de que nós precisamos que o caputo saia. A bem ou a mal, o caputo precisa de sair, e nós temos que ter uma nação, temos que ter um país, temos que ter soberania, temos que ser nós mesmos a mandarmos, não queremos mais ouvir ordens, não queremos mais pagar portagem social, hoje vamos chamar portagem social, mas os impostos e aquela exclusão e tudo mais. E isso fez com que essa geração, na minha forma de ver, confundisse manifestos políticos com agenda de nação.
Porque como a Mamã Canguembo nos colocou muito bem, o contexto de colonização não é o contexto que começa a nossa história. Nós já éramos antes da colonização. Esse território tinha governos, tinha reinos, tinha estados. Nós já convivíamos, já nos governávamos e também já nos administrávamos. Quando chega a colonização, quando chega a invasão, há um processo de descontinuação contínua, de desarticulação das nossas instituições e de nos reduzir a nada para que uma nova identidade, uma nova filosofia, uma nova forma de ser e de estar se impusesse. E é essa nova forma de ser e de estar que fez com que desgastasse, e não tinha como não desgastar, o nosso povo, e a geração da independência vem lutar. Queria simplesmente livrar do fardo e não se pensou muito assim, ok, vamos tirar a presença, vamos tirar o caputo, vamos mandá-lo, mas nós temos que traçar este país. E como é que iriam fazer isso? Se recuassem para entender o que foi o Estado angolano ou o Estado desse território antes da invasão, o que passou a ser depois da invasão e o que nós queremos ser, o que nós queremos estabelecer. É ali que eu digo que eles confundiram manifestos políticos com a agenda de Estado, com a agenda de nação. E essa confusão é o que arrastou e construiu o presente que nós vivemos hoje. Os problemas de hoje ainda são os problemas da má percepção da independência por parte dos atores, sem o desprimor da luta que fizeram e de terem conseguido tirar daqui... obrigado. De terem tirado daqui a presença colonial e a sua imposição, que nos transformou em bestas e tudo mais, criou aqueles mecanismos todos, mas faltou que se pensasse a nação. E essa nação, obrigatoriamente, tinha que começar assim como o nosso irmão dos reis começou. Ao nos saudar, ele foi para o Gulungo e falou-nos. Mas eu depois também queria entender se essa história se quando não há porco, a pessoa substitui se é mesmo real ou se é fado. Então, nós precisávamos fazer esse recuo para, a partir do Estado pré-colonização, pré-invasão, entendêssemos como é que aquilo era, o Estado colonial e o Estado pós-colonial, que é esse que iremos construir, para que hoje nós pudéssemos ter um caminho. E por não termos feito isso, o que aconteceu? Nessa amálgama de fatores, também começamos a fazer empréstimo. Veja que nós chegamos em 75 como comunistas. Os heróis que proclamam a nossa independência, eles apresentam-se como comunistas. Só que uns 8 ou 10 anos depois, o comunismo também leva uma rasteira e ficamos desorientados. Heroísmo, Bazaza. Permita-me aqui, em algum momento, consertar a tua fala, criando uma concertação, tendo em conta o tempo, e porque o tempo é o maior dos mestres. Exatamente. Ele tem um grande dilema. Ele acaba por matar todos os seus discípulos. Já dizia um filósofo grego, e fazendo aqui menção aos gregos que roubaram o conhecimento da grande Alexandria e da grande biblioteca e universidade no Mali, eles diziam assim: um povo que não conhece a sua história está enfadado a repeti-la. A família Rockefeller e as grandes famílias judias a nível mundial, eles criaram um preceito a partir de um acordo que se chama o Acordo de Sykes-Picot, no qual, nesse momento, durante o período da Primeira Guerra Mundial, eles dividiram entre fatias aquilo que eram os territórios africanos e doaram de mão beijada aos cristãos. Entretanto, contudo e porém, nessa megalomania de querermos ter tudo para nós, esquecemos de um grande detalhe. Como é que começa os 50 anos da independência? Nós temos que recuar um bocadinho mais atrás, no tempo e no espaço, para conseguir perceber o contexto e falar da primeira geração, que é a geração da cultura, ou a chamada geração da mensagem, que começa entre 1940 e 1962, que foi num período em que os grandes intelectuais, Amílcar Cabral, Agostinho Neto, António Jacinto,
Luandino Vieira Dias e outros entenderam que as bases para a fundação dos alicerces para a eventual descolonização, porque era aquilo que eles estavam a fazer naquela altura, é criar os alicerces para que mais à frente pudesse Angola e todas as ex-colónias africanas pudessem ser independentes. Então, durante esse período, houve essa luta intelectual contra o eu desordenado. Ou seja, quem sou eu? De onde é que eu vim e para onde é que eu vou? E o pseudo-intelectual, equivocadamente chamado homem, lutou. Estou a falar dos africanos, porque o contexto histórico era o regresso ao panafricanismo, o regresso às origens, o regresso à literatura, numa fase em que o homem branco quase não permitia que o homem preto tivesse acesso à literatura. Mas esse grupo de homens imbuídos pelo espírito de ver a sua terra ou as suas terras livres, lutaram para que isso fosse alcançado. Entretanto, entre 1962 e 1975, surge então uma outra geração, que é chamada a geração da revolução ou geração da guerrilha, no qual os nossos irmãos, que foram imbuídos pelo espírito daqueles que tinham ficado lá atrás, começaram a trazer a sua mensagem poética em forma de cântico. E para que muitas vezes o homem branco não percebesse aquilo que era passado nas entrelinhas, nos moceques de Luanda, nos guetos, nas sanzalas, lá nos matos, a língua era cantada em dialeto nacional ou em língua nacional. A mensagem era passada nessa ordem. Isso. Cantávamos em quimbundo, cantávamos em umbundo, ou vimbundo e outros dialetos. Entretanto, foram esses mesmos indivíduos que criaram aquilo que nós chamamos os grandes movimentos de libertação nacional, desde o MPLA, a FNLA e a UNITA. Mas é importante que se saiba que tudo começa entre os meados de 1956 e 1961. Ainda na altura, com a fundação da UPA, que era um movimento, unidade... União dos Povos de Angola. União dos Povos de Angola, que não era propriamente um partido político, mas era um grupo de indivíduos que tinham como objetivo criar os alicerces para dar continuidade àquele processo que ficou lá atrás, cujo seu líder era Helder Roberto. Helder Roberto, sim. E, obviamente, nós não podemos deixar de falar sobre essa fase, porque entre 1960 e 1962 existiram aqui grandes massacres. O massacre da UPA de 1961, o massacre da Baixa de Cassange, sim. A 5 de janeiro, se não estou em erro, de 61. 4 de janeiro. 4 de janeiro. Sim. E depois tu tens, mais à frente, em 1962, entre 14 de março em diante, aquele que foi considerado como um dos maiores massacres, no qual aqueles indivíduos que estavam ali no Uíge, Zaire, segundo rezam as estatísticas, eu não posso falar muito mais, não posso confirmar, dizem que morreram entre 40 a 100 mil pessoas. Ou seja, os alicerces para nos libertarmos dos grilhões da independência foram sangrentos. Foi derramado muito sangue na terra. Exatamente. E geralmente nós sabemos que as revoluções são sangrentas. Entretanto, agora para criar aqui uma desmistificação em relação àquilo que é dito sobre uma determinada geração, surge entre 1975 e 1986 aquela que foi chamada de a geração da utopia, que era uma geração que, depois da independência, tinham toda uma esperança de que Angola fosse realmente digna de desenvolvimento e que os bens e as pertenças da terra fossem divididos entre todos os angolanos. Tanto que surgem grandes movimentos de literários naquela altura, desde a Brigada Jovem de Literatura e a União dos Escritores Angolanos, que surge, se depois estiver em erro, a minha homóloga vai me corrigir, que surgem precisamente nessa altura. Depois de 1986, princípios da década de 90, muitos dos indivíduos que eram filhos dos nossos amados compatriotas que lutaram aqui, enviaram os seus filhos para o exterior. Sim. No auge da guerra civil,
Porque... Mas tudo isso fora de uma agenda para construir realmente uma nação. Permita-me acabar aqui o meu diálogo para que você consiga perceber a minha contextualização. Porque eu não faço nem parte da geração Z, nem da geração da independência. Da independência, sim. Eu estou ali na ponta. Igual. Então, igual assim, nós temos essa dualidade de trazer à tona esses factos para quem estiver do outro lado consiga perceber o que é que aconteceu lá atrás. Porque você não pode falar de Angola se você não conhece a sua história. Exatamente. Nós temos que conhecer a história de Angola. Então, entre 1994 em diante, surge uma outra geração que erroneamente começa a ser chamada, já depois da era digital, de geração Z. Mas é geração rasca. Era assim que nós éramos chamados na altura, e fomos assim que muitos de nós que vivíamos na Europa éramos chamados pelo, então, na altura, presidente Mário Soares. A geração rasca. Então, nós estaremos todos neste preciso momento um bocadinho à rasca, e como o tempo, e já dizíamos nós e muito nós bem... podemos pedir mais uns 2 minutinhos. E como o tempo é o maior dos mestres e infelizmente acaba por matar todos os seus discípulos, isso. Eu termino a minha fala e lhe permito a primazia de continuar. Exatamente. Este argumento foi um recomplemento, mas vamos respeitar o moderador, ele já está aqui. Mas essa abordagem não permite... Sim. Mas essa abordagem... Tem que ser o microfone, senão não conseguem ouvir. Nós pensamos, e felicitá-los, não é verdade? Pensamos que cada vez mais é obrigatoriedade de passarmos toda essa narrativa. Exatamente. Né? A minha maior inquietação é porque o jovem depara-se com determinadas situações porque no seio da família não teve. Por razões que nós conhecemos, quando nós falamos de todos esses movimentos literários. Então, é preciso nós, ali no Quimbo, no bairro, termos esses ativistas sociais para levar as línguas nacionais, o quimbundo que ele está aqui a falar, o ambundo que ele está a falar, o fiote. Essa nação, a juventude tem, e somos nós que recebemos um pouco, não é verdade? Que temos que passar a esta malta que está inquieta. Podemos sim, Banza, todos juntos podemos. Sim. Doutora Canguembo, como nós temos 2 minutos, eu não te quero... antes de 2 minutos, eu gostaria de dar vida à questão que um internauta faz. Ele diz o seguinte: Abilde, boa noite. Sem voltas, pergunta a Ângelo Reis se eles da geração independência sabem mesmo o que é ser jovem hoje ou estão a nos obrigar a viver como eles antes da independência. Eu sou a Maria Pedro. Não, é assim, eu sou jovem e continuo sendo jovem. Então, enquanto jovem que sou, eu tenho toda uma responsabilidade de trazer a fonte da jovialidade para quem não a tem. Porque o grande dilema é que muitos de nós continuamos apegados ao passado porque não o conseguimos compreender. Perceba, eu se perguntar a Mimi ou a qualquer outro jovem aqui nesta sala de que etnia é que ele é, provavelmente você. Permita-me perguntar qual é a sua etnia. Provavelmente porque você vai ficar engasgado, eu vou lhe dizer que nós não sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Porque é precisamente isso que o colono incutiu na nossa cabeça. E se eu lhe perguntar qual é a língua dos seus ancestrais, você provavelmente pode dizer que eles falam quimbundo. Então a sua etnia é ambundo. É ambundo porque você fala quimbundo. E onde é que surgem os ambundo? Os ambundo começaram em Luanda, Bengo, Kwanza Norte, Malange. Isso é na região centro-norte de Angola. Está a perceber? E se perguntarmos a um bacongo, provavelmente os bacongo devem saber porque eles são obrigados a aprender e eles convivem com as suas raízes ancestrais desde pequeninos. E sabe o que é que nos conecta à terra? Qual é o primeiro preceito em termos educacionais? É a língua oral. A oralidade é que vai lhe conectar a quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Nós não estamos aqui num pseudo-julgamento, no sentido de saber quem é que está certo e quem é que está errado. Porque provavelmente, na perspectiva de quem estiver do outro lado da Câmara, a ouvir o nosso diálogo e a nossa fala, perceberá que o Ângelo está mais certo do que o Hamza, ou o Hamza estará mais certo do que o Ângelo. Mas não é isso que se pretende. É a equidade e o equilíbrio em torno daquilo que nós queremos trazer em termos de sapiência. E o que é sapiência? Pronto, foram então assim estas palavras
que acabam por remeter a resposta da nossa querida internauta Maria João. Atingimos o limite dos 15 minutos. Tem algum... posso dar mais um minuto ou dois para poder continuar? Só para complementar essa rica descrição que nós... Antes de continuar, por favor, permitam-me, por favor, saiba que a gente está aqui a transmitir hoje, quinta-feira, mais um espaço de debate entre duas gerações. Geração esta que é geração independência e geração pós-independência. E aqui estão a ficar os testemunhos. O nosso primeiro tema é os heróis de ontem entendem realmente os desafios de hoje. E estavam aqui no nosso primeiro frente a frente, já a doutora Canguimbo e também a nossa querida Mimi Malquia, que deu então assim vida, ou vem parte da geração pós-independência. Após esse mesmo, tem agora aqui no nosso frente a frente o Ângelo Reis e também o Mbanza Asa, para então dar alguma sustentabilidade em poucas palavras, ou em poucos minutos, mais um minuto de cada, para resumir sobre os heróis de ontem, se entendem realmente os desafios de hoje. Eu não gosto de Mbanza Asa, não gosta de Angola e não gosta desta cultura. Não, tem muita gente que não me gosta. Não, é porque não me percebem. Não me percebem, exato. Aquilo que você quer transmitir. Não me percebem. Para mim, os 2 minutos então. Pois bem. Então, desta primeira ronda. Essa rica contribuição vem reforçar, porque ao fim e ao cabo temos que responder à questão, que é se a geração da independência entende ou não os problemas de hoje, e o mundo mudou, e será que o país também... Vem justamente reforçar a necessidade de, lá no ponto de partida, termos traçado uma agenda de nação, porque esses problemas iriam se colocar por causa do processo da tábua rasa a que fomos submetidos. Íamos ter crise de língua, íamos ter crise de identidade cultural, íamos ter variadíssimas crises. Logo, ao pensarmos nos livrar, não devíamos ter nos focado excessivamente ou exclusivamente na questão de que eles tinham que sair. Mas sim, e eles saem. E depois como é que nós seguimos? É aí que depois voltamos nessa situação. O mundo mudou, mas o que tem estado a acontecer? Por nós não termos âncora, é isso que falta. Temos que ter uma âncora. Mamãe Canguimbo está sempre a nos pedir soluções, temos que apresentar soluções. É preciso que haja uma âncora onde a nação vai gravitar. E essa âncora são princípios que sejam inalienáveis, independentemente dos atores políticos. Nós temos que ter um caminho. A nossa nação é esta. Quer vamos para a direita, quer vamos para a esquerda. Esses são os princípios basilares dessa nação. Nenhum político, nenhum partido, nenhum governo deve mexê-los. Agora, esses aqui podem ser mexidos e nós temos que nos construir nessa linha. O que o Banza está a trazer aqui à tona? O Banza está a falar sobre valores. Exatamente. Percebam, por exemplo, como é que é a nação americana. Exatamente. A nação americana tem 3 pilares essenciais: Deus, família e liberdade. Que todo o americano, obviamente a América está do outro lado do mundo e nós não somos americanos, nós somos angolanos, mas o grande déficit que existe é o alicerce. Você sabe onde é que começa o alicerce? Na família. Em casa. Com os nossos pais. Calma, Cota. Os nossos pais. Sabe quem são os nossos pais? Toda a família desagregada. Não tem como. É aquilo que eu disse logo no início. Tem que ser o microfone. É que eu havia dito, Ângelo. Banza. Exatamente. Porque, e falei do topo da pirâmide, que é a família, a escola, a igreja, instituições. Exato. Pessoas há que não tiveram, por razões que nós conhecemos, nós não queremos recuar. Qual é a guerra das mentes também? Tu és dali, tu és daquela, tudo isso também fez-nos mal. E o que é que nos levou a essa divisão? É isso que nós temos que fazer, a introspeção. Falar de si para si. Tu és um filho, independentemente dos teus ideais, a forma como tu pensas, eu te vou compreender. Mas eu, de uma forma sábia, contato, mel e canela, Banza, precisamos estar dois juntos. Exato. Para que podemos, sem tela, sem nada. Eu gostava de te ouvir, eu sempre tive uma inquietação dentro de mim. Gostava de estar contigo, eu estou contigo, mas penso estar contigo fora daqui da tela. Muito bom. Está a perceber? É isso que falta também. Volto a reiterar, o governo não faz tudo. Nós tivemos, na verdade, essas desavenças. A jovem Mimi, a Mime, falou de uma situação que tocou-me grandemente. Ali, na comunidade, ela poderá ajudar. Levou o seu projeto, não foi atendido. Por quê? Quando devia atender a jovens, eu não posso agora,
Não é verdade? Cada problema tem o seu caráter, cada problema tem a sua dimensão. Exato. A curto e a médio prazo, nós vamos encontrar a solução dos problemas. Então é isso que falta, é a compreensão, não nos aconchegar mais. Exato. A juventude é irreverente. A gente sabe que a gente é mãe, mas se a gente chegar também, parar ali no Luando, no mato, ou aonde nós vamos ainda conversar, no Sambizanga, no Sambila, todas as administrações, vamos conversar com os jovens, vamos. É isso que falta. As pessoas não gostam, por vezes, de ouvir, mas há toda a necessidade. Nós estamos estruturados, temos um governo, cada um aqui desempenha o seu papel do ponto de vista da governação, mas tem que saber desempenhar o seu papel. O que é que falta à juventude? O que é que eu posso fazer ali onde estou? No Sambizanga, no Belas, não sei onde, na Terra Vermelha, o que é que falta? Então, quem é o líder? O líder é o fulano. Vou levar essa mensagem. Olha, tu dominas bem a língua nacional quimbundo ou tumbundo, o que é que não... Mas há coisas que nós estamos aqui para ajudar pura e simplesmente. Ninguém está aqui para tirar lugar de ninguém, mas dizer, eu enquanto angolana tenho essa responsabilidade de dizer, jovem, tu podes, mas não vai para este caminho. Então eu penso que o que nos dividiu, todos nós sabemos o que nos dividiu. Todos nós sabemos, temos essa consciência. Então vamos nos reencontrar. Nos reencontrar. Então, não é? E este mesmo reencontro que a gente vai procurar Obrigado. fazendo todas as quintas-feiras. Não. Pode ficar aí, por favor. E este mesmo reencontro que a gente vai continuar a fazer todas as quintas-feiras a partir das 20 horas aqui no Che Agora Aguenta para então mais um debate. Hoje é sobre as duas gerações, geração independência e a geração pós-independência. A seguir vem daí o Emerson Souza e o nosso segundo tema é: os jovens falam demais ou os mais velhos é que ouvem menos? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa aí as suas perguntas no nosso aqui a partir do Facebook ou então no YouTube, que eu vou ter muito prazer para poder então colocar. E de uma forma assim muito direta para este mesmo segundo tema: os jovens falam demais ou os mais velhos ouvem menos? Começando por si. Na verdade, o que existe é uma replicação daquilo que nós absorvemos na família. E quem são aqueles que dizem que falam demais? São os nossos pais. PAIS, pais, pessoas ávidas por influenciar. Ao microfone, por favor. Pessoas ávidas por influenciar significativamente. Nossos pais. Então, aqui um aspecto que, trazendo à tona aquilo que a grande mestre Canguimbo Ananás disse aqui, é o aspecto da mudança. Mudança. Todos nós queremos mudar o tempo todo, a vida toda, e muitas vezes não conseguimos dar conta desse recado. Porque a mudança, tal e qual como dizia o Heráclitos, um filósofo grego no século V, ele dizia que o rio que correu para um lado direito, no próximo momento ele já não terá mais o mesmo nível de correnteza. Então nós precisamos de ter esse alicerce definitivamente alinhado. Quem são esses que falam demais? São aqueles que replicam o que os pais disseram. Porque o mais novo não é nada mais, nada menos do que um reflexo daquilo que o mais velho fez. Agora, permita-me dizer que se o mais velho fez mal, obviamente que o mais novo tem a oportunidade de fazer melhor. Agora, nós temos grandes exemplos a nível mundial. Grandes exemplos. Tia Canguimbo, permita-me só terminar aqui a fala e eu depois vou dar a oportunidade aqui ao meu homólogo de falar. Nós temos exemplo, por exemplo... Tu falaste aqui há bocado, querido. Essa questão do falar muito, não é verdade? Não, mas não é para te detonar. Porque o meio faz o homem e o homem faz o meio. Nós somos produtos da socialização e aquela vida tão rigorosa. Juventude, eu não tive liberdade. Eu não tive uma rigorosidade enorme. E talvez você jovem vai dizer, não, Tia Canguimbo é muito chata. Não, mas é fruto da minha socialização. O falar muito é dizer, ande bem, veja bem que sou homem. Quem é o António? Quem é o pai do António? Quem é a Joana? Quem é a mãe da Antônia? Essas influências, está a perceber? E hoje o mundo abre-se, a gente tem que saber quem. Aonde é que comes? Porque é que tens de comer na casa do António? Não comes lá em casa. Não é falar muito. Nós também temos aquilo que é a vossa proteção. Entendem? Bem, olhando aqui para o tempo e continuo a dizer, conforme diz a monja Cohen, o tempo é o maior dos mestres, só que infelizmente acaba por matar todos os seus discípulos. E falando da monja Cohen, vamos fazer uma viagem até o Japão. O Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, foi uma das maiores potências mundiais, mas eles cometeram um erro crasso. O erro foi quando atacaram as bases de Pearl Harbor no Oceano Pacífico.
Em retaliação, o que é que o americano fez? O americano, a 14 de agosto de 1945, eles fizeram explodir 2 bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. E o Japão ficou dizimado a rastos, porque ninguém em nenhuma parte do mundo, naquela altura em que houve essa dizimação, quis se meter nesse processo. O que é que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que, aquilo que eles chamam de Kaizen, eles tiveram que olhar para a cultura dos seus ancestrais, aquilo que os seus ancestrais diziam sobre os preceitos da disciplina, e eles mudaram para melhor. E num período de 1941 a 1972, com base nesses preceitos dos seus antepassados, porque aí os antepassados não falaram demais, os antepassados falaram aquilo que eles precisavam de ouvir. E com a sabedoria ancestral, eles saíram de uma potência no meio das montanhas, onde não tinham acesso a nada, onde tinham sido dizimadas centenas de pessoas, eles se reconstruíram e se moldaram. Eles mudaram para melhor. E eles adotaram uma filosofia. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso é que fez com que essa grande potência... Eu fui buscar o Japão e eu posso buscar... Mas atenção, nós tivemos e continuaremos a ter, com base naquilo que foi o bem ou mal feito dos nossos ancestrais, uma oportunidade de mudar para melhor. Agora, a pergunta que não se quer calar, meu homólogo, é: quem quer mudar? Se nós perguntarmos quem quer mudar, todo mundo vai pôr a mão no ar e dizer, não, quem quer a mudança? Melhor. Todo mundo quer a mudança. Todos querem a mudança. Todos querem dignidade para todos os angolanos. Todos querem ter uma vida melhor. Todos querem trabalhar na AGT. Todos querem trabalhar na Sonangol. Todos querem trabalhar, seja lá onde for. Mas a pergunta que não se quer calar é: quem quer mudar? E se nós perguntarmos quem quer mudar, ninguém vai pôr a mão no ar, porque as pessoas que estão habituadas à zona de conforto. Certo. Porque nós sofremos todos de um síndrome. E estávamos a falar aqui há pouco tempo sobre esse síndrome. O síndrome da reclamação. Eu reclamo do meu pai porque fala muito, reclamo do meu avô porque já não lhe dou atenção, já não absorvo a sabedoria que ele tinha para me passar, porque esse mais velho está caduco, porque ele não percebe sobre a socialização e sobre o mundo digital e sobre as influências externas e a globalização sobre o meu povo. Mas a essência não está aí. A essência está na absorção da energia dos nossos ancestrais. Porque, tal e qual como o Banza disse, nós tínhamos o reino do Congo e o reino do Ndongo, que eram 2 grandes potências. E nós temos aí mais velhos. E eu vou lhe dar um exemplo específico. Uma pessoa de quem muito ninguém fala, mas que foi o alicerce, o fundador de um grande do partido, que é o MPLA, Mário Coelho Pinto da Nerade. Se eu pegar na energia, no conhecimento, na sabedoria desse senhor, e eu trouxer isso para a minha realidade, de que maneira é que eu posso mudar e ajudar e a transformar Angola num país melhor do que aquilo que é? Em vez de eu sacrificar... o exemplo da Dorinda Rodrigues, que era uma grande ativista, que também já tinha... Nós temos... Deixa eu passar aqui. Nós temos exemplos. Vocês, os homens, falam sempre dos homens, é verdade. Mulheres há que também... E nós temos que falar sobre isso. Não, mulheres há que naquela altura... Permitam, por favor. Não, eu vou lhe dar a oportunidade. Permitam, por favor. É assim, como nós temos muito tempo... Então que a dona... Coisa. E a doutora... Não, doutora, deixa-me aqui passar essa informação. Não se esqueça que vai dizer... a doutora Canguimbo, como está no mesmo lado que o senhor Ângelo, não, da mesma geração, independência, que defende este mesmo tema, versus a geração pós-independência. Então, quando terminar o Ângelo, depois a doutora Canguimbo vem, que é para nós poder prosseguir. Pode ser? Não se vai esquecer, de certeza que não se vai esquecer. Não se vai esquecer. Podemos dar então aí... Tia Canguimbo. Não, pode dar segmento. Emerson, por favor. Das mulheres, está a perceber? Os homens fizeram tudo, mas é importante. Doutora Canguimbo, como não tem um microfone, é só fazer aqui um certo ponto. E nós já vamos a seguir. Emerson, por favor. Tia Canguimbo. Eu ajudo. Teus cabelos brancos não são da idade. Emerson, são solavancos da vida. Eu, na verdade, ainda tenho mais 2 minutos e eu gostaria de ter a permissibilidade de termos 7 minutos. Mas dizer o quê, meu bom jovem? Eu aprecio e amo quando alguém como tu, cheio de sapiência e sabedoria, vem com uma lapiseira no bolso e um caderno para fazer anotações. Isso é um sinónimo evidente de que em algum momento tu te permitiste perceber que afinal
os mais velhos não falam tanto assim. Eles falam, na verdade, aquilo que é essencial para a nossa absorção, no sentido de nós mudarmos o paradigma. Porque agora o que se pretende é a mudança de paradigmas. Porque talvez em algum momento nós não tenhamos percebido que os paradigmas estão invertidos. Os valores estão invertidos. Nós devíamos olhar para esta Angola de mar a leste, de norte a sul, e tentar perceber quem sou eu, afinal de contas. Também a educação. O primeiro alicerce da educação vem do lar. E os nossos mais velhos não tinham diploma. Não tiveram acesso a diplomas. Eles abdicaram desses diplomas para ir trabalhar na roça para que nós tivéssemos acesso a uma vida mais digna e uma educação melhor. Se calhar não falo do seu pai, mas posso falar do seu avô, dos meus avós, que trabalhavam como empreiteiros lá nas senzalas. Então essa é Angola. Essa não é Angola da geração Z ou é Angola da geração da independência. É Angola de todos. É Angola de todos os angolanos, sem distinção de tribo, etnia, raça, cor. Meu querido, eu estou um bocadinho emocionado e eu peço desculpa por isso. Tu tens a possibilidade da fala também. Bom, antes de mais agradecer o convite e parabenizar mais uma vez, mais uma edição do Che Agora Aguenta. Antes de mais, não poderia começar essa abordagem sem deixar 3 pontos positivos relativamente ao tema. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o sacrifício moral e patriótico de milhares de angolanos que deram a sua vida para hoje termos o país que nós temos. Independentemente dos desafios, dos obstáculos, das coisas más, das coisas negativas que nós temos, este é o nosso país. Nascemos aqui, estamos fadados a morrer aqui. Eu não tenho plano B. Meu plano é viver e morrer aqui. Segundo ponto, tem a ver com o mérito da luta de libertação. Devemos compreender que todos os outros povos africanos que estavam sob o jugo colonial tiveram a possibilidade ou a opção de lutar ou continuar no subjugo. Mas essas pessoas preferiram se sacrificar. Lutaram, não somente pela inferioridade da narrativa racial, mas por um conjunto de problemas que eles viviam na altura. A questão do acesso à educação, de mérito, saúde, a distribuição equitativa da riqueza, a questão da própria narrativa de inferioridade do negro sobre o branco. Exato. Um conjunto de problemas e desafios que parecem ser muito distantes, mas também ainda estão um bocadinho próximos da nossa realidade, ainda que seja de forma diminuta, mas nós também, jovens, também nos encaramos com esses dilemas, de alguma forma. Portanto, o mérito da luta de libertação deve ser dado a essas pessoas. Muito bem. E o terceiro tem a ver com o pluralismo da participação. Eu não acho que estamos a fazer um bom trabalho e temos agora a oportunidade de comemorar 50 anos de independência, de trazermos todos, independentemente de quem fez mais, fez menos, fez bem, fez mal, é a nossa história. Temos que trazer todos eles, discutir Angola, ouvir todas as partes e escrever a nossa história. Ainda temos tempo, sem julgamentos e só perdoando as pessoas para nós compreendermos quem nós somos. Agora, levando em consideração o tema, o Abilde fez a pergunta sobre... Mas eu quis juntar a primeira pergunta com a segunda. Sim, à vontade. Bom, relativamente sobre quem fala mais ou menos, eu não creio que o grande problema está ali. Eu acho que nós devíamos falar mais e melhor. Conversar mais e melhor. Os mais velhos têm alguma coisa para dizer? Têm. Muito para dizer. Os jovens têm muito para ouvir? Também temos muito para ouvir. Mas nós temos que compreender que nós estamos a viver problemas diferentes e que precisamos também de soluções diferentes. Os desafios que os nossos mais velhos tiveram na década de 60, 75 são totalmente diferentes daquilo que nós temos hoje. Mas existe um lapso que é factual. Essa geração que lutou para a nossa independência reclamava do acesso à distribuição de riqueza, da ostracização da liberdade e da repressão dos povos nativos, falava do acesso à saúde de qualidade. Mas hoje nós também temos esses problemas, mas não reclamamos no colono. Reclamamos de quem? Desses membros mais velhos que vivenciaram isso. Portanto, eu faço essa pergunta, vou permitir de ouvir essa pergunta. Se tivessem 25 anos hoje, do mesmo jeito que lutaram para a liberdade, para terminar com aquela desigualdade, aquela repressão, hoje, com 25 anos, na nossa pele, com os mesmos problemas e desafios que nós também temos, e muitos deles ainda advêm do tempo colonial,
e com a gestão de pessoas da vossa geração, vocês iriam fazer o mesmo? Lutariam também contra um regime que vos faz isso? Gostaria de saber sinceramente a vossa perspectiva quanto a isso. Bem, essa pergunta não é para mim, porque eu sou de 78. É para quem nasceu antes disso. Então essa pergunta deve ser direcionada diretamente a Kenguim Bonanar. Sim, tá bom, eu sou de uma década... Sim, essa depois vai porque para... eu não consigo responder a essa pergunta, não faço parte dessa década. Bom, então, agora eu não. Certo. Agora eu gostaria de olhar para a pergunta que foi feita. Eu acho que nós angolanos deveríamos olhar para a nossa geração como um ativo, não como uma ameaça. Nós falamos sobre a transição geracional e eu aqui pergunto diretamente ao seu Ângelo. Okay. Será que nós estamos a garantir a nossa transição geracional? Será que estamos a fazê-la com mérito? Será que não estamos a substituir a oportunidade que tinha o filho do Tuga com o filho do camarada hoje? Será que estamos a permitir que todos nós tenhamos acesso, de facto, a competir de igual ao elevador social? Aquele que estudou, aquele que não estudou, o que veio do MUSEC, o que estudou fora. Eu penso que, só para dar mais um contexto na pergunta, que há sim, senhora, vontade de se permitir que os jovens façam alguma coisa. Mas não é só pegar o jovem e meter ali. O jovem tem que demonstrar capacidade, competência, idoneidade e, acima de tudo, responsabilidade. Porque também sabemos que na nossa geração tem muitos jovens que, quando são dadas as oportunidades, fazem o que fazem. Muito bem. E nós vimos o que aconteceu na EGT. São pessoas, eventualmente, da minha geração. Mas nós devemos ser sinceros. Será que estamos a garantir a transição geracional? Será que o mais velho Ângelo está a dar a tocha, está a dar o lenço para a nossa geração assumir? Bem, sim. Muito obrigado pela pergunta, é bastante pertinente. Eu não posso falar pelos outros, porque eu não sei a maneira como os outros educam os seus. Mas eu sei a forma como eu educo os meus filhos. E eu educo os meus filhos com base em princípios e valores. Eu não posso dizer que eu sou um reflexo positivo quando eu digo que faço uma coisa e faço outra. Então, o primeiro passo para nós alinharmos aquilo que são os alicerces educacionais é nós passarmos o legado aos nossos filhos. Ensinar que eles devem respeitar. Por exemplo, vou dar um exemplo específico. Eu criei um preceito de 15 regras que eles devem conhecer e saber. Primeiro, quando acordar, fazer a sua cama. Segundo, levantar cedo. Terceiro, respeitar os pais. Quarto, respeitar os professores. Quinto, ser humilde. Sexto, por aí afora. Então, eu pretendo que, em termos daquilo que é a educação que eu vou passar aos meus, eles absorvam isso. Então, eu, enquanto angolano, enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto alguém que preza pelos valores sociofamiliares, eu vou passar aos meus esses preceitos. E ai deles que não os cumpram. Ai deles, lhe digo, companheiro. Porque eles sabem o que é que lhes espera. Mas isso é a minha maneira de educar. Porque foi assim que eu fui educado e foram esses os alicerces que eu recebi. Agora, se nós estamos desvirtuados e se nós não respeitamos aquilo que são os conceitos de respeito aos valores familiares, isso é uma questão de todo e qualquer angolano se rever. Digo mais, a minha filha está com 17 anos e ainda não tem o iPad. Você se calhar vai dizer, não tem um telemóvel. E se calhar você vai dizer, não, esse cota está muito atrasado. Mas na sua perspectiva, eu posso estar atrasado. Mas naquilo que é a perspectiva que eu e a minha parceira queremos passar para a nossa filha, não. Porque nós sabemos os perigos que existem por detrás de todo esse processo. Certamente. E lhe digo mais, há 20 anos atrás, você não ouvia falar em depressão. Hoje você ouve falar em depressão por quê? Porque você substitui um livro por um Android. Então como é que você quer que o teu filho seja alguém que saiba quem é, de onde veio, para onde vai, conheça a história da sua terra, se você lhe prefere dar um Android com acesso à internet, em vez de lhe ensinar a educação familiar? 15 minutos atingido, muito obrigado, Ângelo Reis. Emerson Souza vai permanecer como principal interveniente. Não, muito obrigado. Vamos agora passar para a doutora Kanguimbo, mas o Emerson vai continuar. Posso aí no público.
Pode, por favor. Quer que eu me sente? Pode sim, senhor. Deixa-me aqui agradecer o carinho da vossa audiência que nos acompanha a partir do Facebook. Tem aqui, naturalmente, várias questões. Antes de nós continuarmos com o nosso debate, o Emerson Souza continua aqui como principal interveniente para então fazer ou debater mais uns 15 minutos com a doutora Canguimbo. O tema será sobre os jovens falam demais ou os mais velhos é que ouvem menos. Mas antes de nós prosseguirmos, tem aqui uma questão que é direcionada à doutora Canguimbo. Abilde, boa noite. Pergunte à doutora Canguimbo como é que ela acha que os heróis da independência abordariam os desafios atuais de Angola, como, por exemplo, pobreza, a corrupção e falta de oportunidades para jovens. Eu vou começar pela a que mais preocupa nessa grande densidade populacional, que são os jovens. Eu estive a fazer uma reflexão aqui quando a fala do Emerson. Nós vamos olhar para o passado da densidade populacional, não é, que temos hoje, não é? Exatamente. Antes da independência, há essa analogia também. Angola, tão enorme com a situação que nós vivemos, que todos vós sabeis, pessoas há que saíram das suas províncias para aqui. E essa densidade, naturalmente, claro, hoje elevou-se grandemente. Se havia só 5 milhões, hoje é muito mais, multiplicou e vai para aí. Então, pensamos nós, já havia dito logo de início que a questão da empregabilidade, o Estado não tem como, mas aí está também, é potenciar os micros empresários para que eles possam também ter essa independência do capital financeiro para a empregabilidade. Mas aí está, a questão também, nós não vamos ser todos aqui doutores, nenhum país faz-se com doutores, e nós estamos a falar um bocadinho da Revolução Industrial, que os grandes profissionais é que fizeram, porque tinha ali o mecânico, o eletricista e todas os grandes 7 ofícios, não é? Que desenvolveram os grandes países. Precisamos, naturalmente, como já dizia a inquietação do Banza e não só, que temos que encontrar uma forma, não é? Como não pode, então temos é que potenciar. Tal, eu agora fiquei com a MIM. A MIM tem um projeto e há pessoas que têm mais projetos. Como é que nós podemos dar aulas ali? Então nós temos é que encontrar, temos é que nos sentar, nós temos é que ouvir. Essa inquietação que tu tens é que o Banza tem que mesmo, e como os outros que estão lá em casa a ouvir-nos, nós temos é que encontrar um equilíbrio, uma plataforma de que forma é que nós vamos enquadrar os jovens. Então é essa geração que eu peço aqui que cada vez mais possamos dialogar com os jovens, que temos que ter essa capacidade de ouvir para a curto, a médio e a longo prazo encontrarmos soluções. Porque a essa ira, o jovem tem essa necessidade, por razões que eu já foquei, não é? A jovem, por situações que nós conhecemos, não teve a mãe por perto, não teve ninguém por perto, até juntou-se a um amigo, o amigo também que é um pré-adolescente que do ponto de vista educacional não teve absolutamente nada. O que é que ele vai transmitir? Então, temos essas questões também do ponto de vista social que nós temos que analisar. Agora aí estão as áreas sociais, os psicólogos, os sociólogos devem sim fazer esse levantamento e apresentar a quem de direito para que nós possamos mudar o curso das águas. Há problemas, temos. Quais são as soluções? E como disse o Banza, sim, eu continuo a falar nas soluções e é isso que eu gostaria de nós, fora daqui, também podermos falar. O falar muito. Amém, também dizem que eu falo muito, mas é fruto da educação que eu tive. Como já disse aqui o meu colega, princípios e valores. Educação é na família. Não importa que tu possas ser um grande expert na matéria tal, de economia tal, mas do ponto de vista educacional não tens absolutamente nada, não sabes estar e ser. Até passas pelo colega, não cumprimentas. Até o teu colega do bairro cresceu contigo, independentemente de não ter as possibilidades que tu tiveste, então tu já desprezas o colega. Está a perceber? Então nós temos é que fazer essa analogia. E quando nós estamos a falar para vós, enquanto jovens, não é para vos contrariar. É que nós queremos... Toda mãe, todo pai, nós queremos é segurança. Quer que você saia bem de casa, que regresse, que, como já disse aqui o colega, e nós vimos hoje um desrespeito total nas redes sociais. Colegas, cada um de nós aqui temos um pai, temos uma mãe e nós não gostaríamos, todos nós que aqui estamos, que os nossos pais fossem defraudados por qualquer pessoa que não conhece até de onde veio o seu pai e a sua mãe, que é a coisa mais sagrada, é o nosso Deus na terra, o nosso pai e a nossa mãe. Hoje esse mundo que está a falar muito, vocês falam tudo, não é verdade, não são todos também. Eu não vou pôr todos no mesmo caixote, não é nada disso. Pessoas há que sabem se usar.
que sabem expor as suas questões de uma forma bem estruturada. Mas eu fico tão triste porque há um desrespeito total. Não é falar muito, que tenhas que respeitar o Soba, o senhor. Claro, nós por vezes estamos a exigir, é verdade, o respeito dos jovens. Certo. Não é? Mas é importante que o nosso estatístico aqui, enquanto jovem, ele tem que me respeitar, eu também devo respeito a ele. Então, o país é feito de homens e mulheres, mas saibam que nós, enquanto mulheres, temos essa responsabilidade na formatação da consciência dos nossos filhos. E que a África, todos, você é meu filho, aquele é meu sobrinho, nós temos essa responsabilidade. Mas por situações que nós conhecemos, não é verdade? Então, estamos todas de costa virada. A Canguimbo fala muito, porque eu estou a dar uma opinião que você tem que ir ao bairro Terra Vermelha, eu conheço, você não conhece. E eu digo-lhe assim, vamos, houve um tumulto ali, porque é que nós não vamos para lá falar com o jovem em função daquele tumulto? Ah, Canguimbo, tu também. Mas tu também, como eu acho que sim, que é meu papel social. Deixa-me só aqui. Não, doutora Canguimbo não sai, vai ficar aí. Foi apenas uma pergunta e eu vou aqui agradecer o nosso internauta Marcelísio da Silva, Quilundo, que fez a sua intervenção e a doutora Canguimbo deu o seu parecer, senão mesmo a resposta da mesma pergunta que lhe E talvez ela não esteja satisfeita também, querido, mas é mesmo assim, nós estamos aqui para termos um debate construtivo, independentemente das divergências e convergências. Certo. Amiga, é assim, e porque há um problema aqui, há uma questão aqui que é de fundo, porque as famílias têm pouco tempo para dialogar com os filhos. Sim. Que digam, as suas responsabilidades deixam para os outros. Nós temos uma história que, além da escola, é a escola que nós temos na família, é a universidade que nós temos e temos que passar estes... Porque vocês amanhã vão se casar, vocês vão ter filhos. Fala muito como? O que é que vocês vão passar aos vossos filhos? Desvio de comportamento? Acredito que não. Então uma geração Z, que também tem uma grande responsabilidade, nem todos, mas alguns estão distraídos. Certo. Vamos então continuar com o nosso debate. Emerson, 15 minutos. Por favor, esteja à vontade. Eu vou pegar o gancho que a tia Canguimbo colocou aqui, relativamente sobre a responsabilização moral da geração. Claramente que nós temos responsabilidade, alguns de nós já são pai, e seremos nós já és pai? Receber... Eu não sou. Eu não. Banza. 3. Pronto, estava a dizer. Todos nós temos responsabilidade. Do mesmo jeito que nós apontamos críticas aos nossos pais, também vamos receber críticas. Isso mas a crítica, meu filho, mas a crítica não faz parte da vida, desde que ela seja construtiva, não é verdade? A crítica não pode ser vista como algo negativo. Claro, é uma crítica, é uma melhoria, apontar um erro. Claro. Normal. Mas de uma forma estruturada, percebe? Sim, mas toda a gente tem a capacidade de eventualmente... Aí está, isso é descompensação, percebe? Por isso é que nos leva à ira, percebes? Tu começas a olhar para o meu fato branco, para o teu fato verde, tens uma ira terrível. Mas aí está a formação da personalidade de cada um, e volto a reiterar, do ponto de vista da socialização, o que eu tive, tu não tiveste, que olha, bom dia tio, bom dia tia lá no bairro, bom dia avó. Isto também faz falta na vida, querido. Sim, faz. Está a perceber? E o núcleo da sociedade são as famílias. Devemos partir por ali. É a primeira instância na Terra. Sim. Olha, Angola é mulher, sabias? Angola? Sim. Porque pariu a mulher, filhos. Mas é claro, sim. E não pediu até nada, mas todos nós, e o grande problema, a divergência que existe entre nós, é de terem nascido e Angola está a observar-nos. Isso é que é muito... 50 anos de independência, percebe? Eu gostaria de trazer uma reflexão, se me permitir, relativamente a dois conceitos que nós ignoramos muito. O primeiro é a ausência da responsabilização moral sobre nós, não é? Versus o excessivo paternalismo histórico. A geração de 60, 70, 80 teve um contributo para a edificação e libertação do país. Não somente para a construção daquilo que é o Estado-nação que nós temos hoje, mas também para o processo todo de fortalecimento das instituições democráticas e também com a consolidação da paz. Existe uma responsabilidade supra-geracional, que é o desenvolvimento econômico e social. E é aqui que entra esse clash de conceitos. A responsabilidade da geração que deveria nos educar não deveria ser pura e simplesmente de apontar erros sobre nós. Deveríamos ver o que é que falhou na nossa educação e como corrigi-los para nós, que já fomos mal educados, não voltar a criar outros mal educados. Não sei se consigo fazer entender. Porque se nós não tivermos bons valores, boas referências morais, que referência seremos nós para os nossos filhos? E aqui apresento 3 coisas, e são factos. Que exemplo tem um cidadão angolano de 50, 60, 70 anos, com responsabilidades públicas, que ao invés de ir
se tratar no hospital público, ele vai para o exterior. Que exemplo moral nós temos de uma senhora com responsabilidades públicas, enquanto cidadã, de, ao invés de meter o seu filho no Ministério da Tutela da Educação, manda o filho estudar em Oxford. Nós estamos a falar de exemplos morais. Não são todos, é óbvio. Canguima Nanás é um exemplo. Eu estudei em Angola. Sim, estou a dizer, é um exemplo. Seu Ângelo Reis é um exemplo. Não estamos aqui a pessoalizar. Do mesmo jeito que a tia disse que há vários jovens. Então, não é a questão de ter estudado cá, não, isso não faz menos de nós angolanos. Claro que ponto, não. Né? Falo muito mais sobre a responsabilidade moral. Estudando fora ou não, eu falo sempre na capacidade da absorção e eu conhecer a minha realidade histórica e poder aplicar os conhecimentos. Porque, aliás, há pessoas que estudaram fora e eventualmente devem estar contribuindo muito menos para o país do que aqueles que estudaram cá. Isso aqui também é um outro debate. Não, sei livre. Do mesmo jeito que um médico, um estudante de medicina que cabula, pode eventualmente nos colocar em risco, um mau economista pode levar o país como está. Eu olho dessa forma. Portanto, é uma questão de cada um saber o seu papel na sociedade. E aqui acho que devemos compreender Mas para ti, não achas que tudo está mal? Não tem alguma coisa que está bem? Não. Ou precisa de melhorar? Não. Eu não estou a olhar... Certo, não é? Eu não estou a olhar para as coisas palpáveis, eu estou a olhar para aquilo que nós... Estou a fazer o diagnóstico. Eu tenho proposto. Com teus dados todos. Mas como temos partes, eu estou nesse momento a avaliar o doente, né? Não estou a falar de tamanho. É óbvio que há coisas boas a acontecer no país. Certo. Há coisas boas. Eu fiquei 10 anos fora do país. Logo vi. 10 anos fora do país. Cheguei em 2022. E claramente estás aqui recentemente. Sim. E claramente que eu dei conta, porque quando eu saí daqui, no Benfica, não tinha energia. Hoje já não temos girador em casa. Pode faltar uma vez ou outra, mas é totalmente diferente. Então significa dizer que nesse quesito já é um bom... Há várias coisas que eu posso aqui elencar. Mas o que nós estamos aqui a falar é a questão de como... Estás a falar da questão da saúde, da educação, pessoas que levam os filhos a estudar fora. Mas isso no ponto da responsabilização moral sobre nós. Que exemplo moral certas pessoas não conseguem passar para nós. Porque eu olho da seguinte forma. Nós só vamos conseguir seguir a ideia do Japão olhando para as boas coisas que o país tem. Olhando para os bons sacrifícios e exemplos daqueles filhos do país têm. Certo. Não que os outros não são menos importantes, não, mas vamos olhar para aqueles que fazem boas coisas. Ao invés de olharmos sempre para aqueles que fazem más coisas. De exemplos de boas intenções, o inferno está cheio. E aqui no país, de bons samaritanos, também estamos cheios. Mas, infelizmente, aqueles que aparecem na televisão não são aqueles que, como nós queremos ver, como a doutora Canguimo, como o senhor Ângelo Reis. Nós temos que procurar estimular que essas pessoas venham a público falar da sua vida, falar da sua história, de como eles cresceram, de como eles se formaram, de como eles contribuíram para o país. Não aqueles que vieram do cambalacho, do nepotismo, do compadrio. Não, precisamos de procurar... Vieram de paraquedas. De paraquedas. Nós, a nossa geração, precisa de exemplos morais. Onde se segurar e para se inspirar, para seguir em frente. É isso que nós estamos sempre a falar. Porque o grande problema não é que nós achamos que vocês falam muito, não. E eu também não acho que vocês não nos ouvem. Vocês nos ouvem. Vocês sabem perfeitamente quais são os nossos problemas. Eu vos ouço. Mas eu tenho uma outra questão. Será que de facto vocês têm vontade de resolver ou sabem como resolver os nossos problemas? Eu acho que deveríamos procurar os problemas são os nossos, meu querido. Mas não é um problema do jovem problema. É verdade que essa razão que eu volto a reiterar, nós temos que nos encontrar mais vezes para... Vocês precisam de ser ouvidos. Essa inquietação também dentro de vós quando não são ouvidos. Já passei essa mensagem aqui. O Banza disse muito sim, bem. muito bem. O que grande deveríamos fazer, e lanço aqui um repto claramente para mais outros senhores da vossa geração. E naturalmente senhoras. Naturalmente senhoras. E mais jovens. Eu encorajo. Não, mas é verdade. Não, e também mais jovens. Eu encorajo as mulheres e também. Mais jovens. Porque, desculpa, seu querido, pensam que estão... Canguimo não vai lá. Não vai lá como? O Norberto esteve aqui, saiu daqui bem. O fulano esteve aqui, saiu bem. Então, eu que havia... O Norberto levou propostas, atenção. Eu vi, não, sim. Levou propostas. Sim, porque não foi consigo mesmo. Sim. Então, vi-te muito bem, porque eu vos acompanho e vocês nem sabem. Então, aí está. Mas é muito bom. Eu, sinceramente, momentos há, porque se nós tivermos que fazer um grande levantamento, é ter mesmo que ouvir. Eu estou aqui... Não sei se posso dizer a representar algumas mulheres. Sim. Talvez as minhas amigas do Sambizanga, do Rangel, aquelas que eu frequento, chego lá na porta onde elas estão a vender e me sento. Sim. E que também expõem as suas inquietações. E por vezes eu falo de mim para mim, de que forma é que eu vou poder ajudá-las, quem vai me poder ouvir. Mas, então, tem que ser abrangente. Nós temos que ter, digamos assim, um consultório, não é?
para ouvir as inquietações das pessoas, concretamente dessa grande densidade populacional que a mãe não conseguiu falar por razões que nós já citamos aqui, que a tia também não conseguiu, e ele esteve sozinho. Então eu penso que o que é que nós podemos fazer a partir com este programa em função das inquietações que tem? Eu concordo consigo. Porque é que a senhora fulana, a gente fala às vezes de novo, olha, fulana levou, encontrei-me com a fulana no hospital tal. Não tem aqui estar a citar nomes. Sim, mas pois é. São realidades que nós conhecemos. Pois, eu tenho estado a ouvir uma série de coisas, mas aí está. Então, podemos sim conversar. Eu não tenho como lá ir. Talvez tenha, não sei de que forma é que fazem as coisas. Mas temos... Não, é assim. Nós temos que ser pessoas puras. Porque, por vezes, nós estamos a dar a catanada, não é verdade? Aquelas pessoas que nos incumbem em responsabilidade e elas não o fazem. Depois há uma pessoa que sofre sempre. Não é? Como o jovem ainda é solteiro, naturalmente amanhã ter família. Quando o seu filho tiver um desvio de comportamento, você vai chamar a mulher. Mas se for uma mulher atenta, vai dizer logo ao João, olha, vou dizer ao teu pai que tu as portaste mal. Então, um pouco, é a questão, eu volto a falar, nós temos é que nos sentar, 50 anos de independência. Jovens, eu estou lembrada quando o Banza Anza falou naquele coisa, quem quer ser presidente? O Banza pôs o presidente. Não és tu, não és? Então, aí está. E quando a sua excelência presidente esteve aquele encontro com vários jovens, eu achei aquilo muito importante. E quando eu até disse a alguém, deveríamos dar continuidade, não seria o Presidente da República, mas as pessoas a quem de direito, mesmo a nível dos municípios, poder ouvir a juventude. Não é mal nenhum, não me crucifiquem, porque eu sou cidadã, enquanto cidadã, eu sinto os problemas do meu país, eu também sou mãe, então o meu papel é de acalentar a juventude, eu apago vários fogos. Sim, eu tenho colegas, e o Banza, eu não vou falar aqui, que hoje estão a estudar fora, que o Banza conhece, mas eu estou feliz porque eles agora estão a estudar e têm outra linha de pensamento. Essa questão da insatisfação, o porquê? Porque nós falamos pouco, nós não temos a capacidade de ouvir. Então, não, a tia Joana fala muito, a tia Antônia fala muito. Não, nós só queremos o vosso bem e que vocês também não possam estar limitados em expor as vossas inquietações. Temos sim que saber ouvir os jovens. Isso que a tia está a dizer acaba por tocar em 2 pontos, já entrando para a lógica das soluções, que é o reconhecimento mútuo, o reconhecimento das valências das 2 gerações. É muito importante, muito importante. Das valências, das experiências e, acima de tudo, dos desafios, né? Porque eu, enquanto jovem, fico muito triste como é que hoje, até 50 anos de independência, nós só conseguimos construir na capital um lar de idosos, que é o Berau. Eu acho isso preocupante, porque significa que algumas pessoas da vossa geração não estão preocupadas em passar a reforma aqui. Eu fico preocupado com isso. Mas quando vai passar a reforma onde? Não, alguns eventualmente já têm casa em Portugal, na África do Sul, na Namíbia, não está a fazer plano de fazer a reforma aqui. Porque em 50 anos, tia Canguembo, se só construíram o Beirão... Mas é um projeto que tu até podes apresentar. Estás a ver, tu tens boas ideias. Sim, esse projeto do lar dos idosos também, e quem sabe, não é verdade, dentro daquilo que são as receitas dos Estados e outras empresas também. Não, juventude, as empresas privadas também têm responsabilidade social. Sabe porquê? Porque têm capital circulante. É o Estado que lhes passa o alvará para que eles possam exercer as suas funções e, como tal, também devem sim contribuir. Vocês todos que eu já vi aqui, todos têm projetos. Eu apresentei a proposta, uma das propostas apresentei. O professor... o senhor Norberto. Dá para criar o selo de responsabilidade social. Toda empresa que eventualmente apoiar um projeto social do Bazança, pode ter um desconto. É a lei do mecenato também, de que nós precisamos. Pode ter um desconto na tributação fiscal. Aliás, também podemos criar o selo sustentável ambiental. Existem várias formas, estás a ver? Entretanto, eu acho que nós aqui, quanto a esse debate, nós precisamos de um novo contrato social, e aqui vai muito na lógica do que o Baza estava a dizer. Não podemos cometer o mesmo erro de que, eventualmente, fomos para a luta de libertação sem a construção do que vamos fazer no day after. Então, completamos agora 50 anos, precisamos sentar e discutir. E 2026 para frente, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós queremos? Que tipo de angolano nós queremos até 2050? Quais valências nós queremos? Qual é a pole position do ranking internacional? A terra que tem amor à terra, que olhe para a juventude, que possa fazer os lares, é isso que a gente quer. É isso? O projeto de Angola é este mesmo. Eu acho que nós não é só do mais velho, todos nós. Todos. Nem que fosse sentar durante 3 dias na Cidadela, todos. Não é preciso até no bairro, até para não pôr lá um monte de gente na Cidadela, e que nós estamos divididos em municípios,
não é? Sim. Nós iríamos falar o projeto do município, vamos fazer o levantamento. Quem são os líderes? Quais são as propostas? É isso que falta, querido. Eu estou contigo, verdadeiramente. Eu sei que os jovens têm projetos. Muitas vezes a oportunidade que nós temos é, mas temos que saber ouvir. E vocês também têm que ter muita calma, porque às vezes as vossas falas também nos ofendem muito. Vocês já são velhos, o país não pode, ainda bem não é. Não, vocês sabem. É mentira avança. É verdade. Não, nós compreendemos perfeitamente. Não, eu também sinto. Eu também sinto. Eu sou mãe, sou cidadã. É as maneiras como vocês muitas vezes nos tratam. Mas ninguém gostaria eventualmente de ver a sua mãe desrespeitada à esta pública. Isso é bem verdade. Então, isso é bem verdade. Xingo no WhatsApp, nas plataformas. Sim, mas também devemos compreender. O senhor também tem mãe, tem mulher, tem filhos. Sim, deveríamos dizer. E a questão do bullying também, sabe que as crianças agora, quando vocês têm desvio de comportamento, o colega lá da escola, como ele já tem um iPhone moderno, não sei como é que se chama esse iPhone, eu não tenho. Sim, vai dizer, o teu pai ele olha, o teu pai afinal, aí está, está a ver. Então, tudo isso nós temos que nos acautelar, mas aí está, elevando os princípios e valores de cidadania. Nós temos esse, é o trabalho de cidadania, independentemente dos males, então essa pátria precisa ser honrada. E é com trabalho. E falando sobre cidadania, eu tenho claramente muita sensibilidade em conversar com os jovens e fazer a escutação sobre nível de cidadania. Certo. E nós fizemos um inquérito para universidades privadas, 100 folhas de inquérito, 50 para meninas, 50 para jovens. Idades compreendidas? Idades compreendidas entre 18 e 24 anos. Certo. Para compreender o grau de entendimento sobre cidadania. O que é cidadania para ti? Quais são os órgãos de soberania para ti? Inquérito por questionário, entrevistas? Sim, não, por questionário. Ok. Temos isso tudo mapeado, já tudo, os dados todos trabalhados, né? Estatística. Então, e nós conseguimos dar conta que nós ainda temos uma taxa muito baixa de literacia cívica. É um trabalho que nós devemos continuar a fazer. Nós jovens também, que temos um pouco de literacia, passar aos outros. Mas é que aí está a alfabetização também a nível do bairro, tudo isso. Se o governo faz uma parte, nós também fazemos outra, é mesmo assim. Sim, mas é preciso potenciar também, fazer só assim falar, não. Mas é potenciar, né? Sim. Não, eu estava aqui a dizer que às vezes nós temos uma intervenção, só que depois pega. Podes vir, querida. Sim. Podes vir. Mas pronto, eu acho que já terminei. Já terminamos. Okay. Mas olha, eu verdadeiramente estou feliz de estar aqui e poder ouvir também, que é a segunda vez que eu ouço, vem sempre com os seus dados, mas eu gostava, sim, precisamos, e tocou-me grandemente essa questão do lar, sim, essa carência, mas o que é que nós podemos fazer? O Estado de um lado e a atividade privada também. Está a ver? A responsabilidade é de todos nós enquanto angolanos. Certo. Não, doutora Canguimbo, não se vai embora ainda. Emerson, tinha duas questões que apresentou quando o Ângelo Reis esteve cá. Quer colocar agora para... sim, a questão era, levando em consideração os problemas que fizeram com que a tia Canguimbo se juntasse aos movimentos de libertação, nomeadamente o MPLA, para lutar para a libertação da Angola, muitos deles, 50% podemos dizer, ainda nós vivenciamos. Quer de grau máximo ou mínimo, mas ainda vivenciamos a questão da educação. Crianças ainda estudam sentadas no bloco, escolas públicas sem quarto de banho, a questão da saúde. Eu já ouvi o Teixeira também, até queria falar com o Teixeira. Essas questões. Então, quero que se coloque na nossa posição. Tivesse hoje a tia Canguimbo 25 anos de idade, iria usar os mesmos meios que lutou para tirar o colono, do mesmo jeito que iria fazer agora? Naturalmente que eu não, mas eu justifico, sabe porquê? Não, primeiro sim ou não, depois pode justificar. Não, o sim ou não, quer dizer, é assim, é o seguinte, não é o sim ou não, meu querido, é assim. Eu olho para o país, olho para o contexto histórico, é verdade, naquela altura, das dificuldades que nós tivemos, mas há situações que muitos de nós tivemos um desvio de comportamento do erário público. E não demos avanço em determinadas coisas. E vocês sabem, eu não estou a falar aqui a contar histórias. Então, é essa mudança. Nós queremos pessoas que trabalham com lealdade, porque se há cabimentação de dinheiro em várias áreas, assim, então tem que apresentar, tem que apresentar essas dificuldades que tem. Estás-me aqui a falar, a escola que não tem carteira, o quarto de banho, a questão também da energia ou da água. Sim, isso inquieta-nos. Inquieta-nos, sim. Então, cada vez mais, 50 anos de independência, fazermos essa reflexão das melhorias das condições do povo.
tal como dizia Agostinho Neto, que o mais importante é resolver os problemas do povo. Então, é essa autoconsciência, é a responsabilidade de todos nós, cada um na sua área. E temos que estar abertos ao diálogo. Ouvir que é essa inquietação. Você está-me a dizer que naquele bairro que não tem não sei o quê, que não tem ali, e houve coisas que eu já ouvi, não é? E eu aqui também desafio a Ministra da Educação, talvez receber os jovens para ouvir, porque eles falaram comigo no off, que possa receber os jovens. Eu não tenho que esconder absolutamente nada. Se os jovens estão aqui a falar comigo e gostavam, uma palavrinha, se o caso eu também posso acompanhar. É assim. Sim, mas ainda não respondeu taxativamente a minha pergunta. Mas, meu querido, a resposta é essa. Se tivesse 25 anos, como é que poderia fazer para mudar essa? Não, até porque já não tenho. Não, se tivesse... 25 anos também é uma idade, na verdade, daquele posicionamento de querer ter, mas também não olhar porque é que não teve. E eu sei porque é que não, e tu também sabes. Embora tivesses vivido fora durante muitos anos. Com o microfone, por favor, doutora Canguimbo. Tivesse a ver fora durante muitos anos. Tu estás aqui em Angola desde 2022. Lá fora, naturalmente, tu conheces todo o processo histórico do país. Mas é claro que não, querido. Claro que não. Mas qual é a minha força, qual é a tua? Tu já estás aqui com projetos que é para colmatar algumas necessidades que tem. Eu quero que haja pessoas aí do outro lado que tu possas receber, mas mais amigos, para apresentarem os vossos projetos. Então, volto a reiterar, todos nós temos responsabilidade, não é verdade? Porque fazemos parte, uns são governantes e governados, não é isso? Então, pensamos nós que a responsabilidade também daquilo que o governo não pode fazer, né? Não tem como fazer, mas que surjam empresas privadas com um bom capital circulante, com boa saúde financeira e possa aceitar esses projetos para que haja empregabilidade também para os jovens, para que haja mais escolas. Até não estamos a falar aquelas escolas, digamos, de primeiro andar ou segundo andar, talvez aí um terreno, não sei. É o que eu penso, não só a nível de Angola, mas como também nós hoje temos mais outras províncias, o Quando e o Cubango, são ideias que os jovens têm que levar também e terem essa oportunidade. Angola é nossa, por isso é que há paz e reconciliação, está a perceber? E ao abraçar também temos é que nos perdoar perante as situações que nós vivemos. É assim que faz o país. Agora, se você ficar com ira, filho, eu também não gostaria que os meus filhos estivessem a estudar numa escola que não tivesse quarto bem, nenhum de nós. Não é? Os que vão para Portugal dizem que lá sabem porquê, eu não. Não tenho como também. Isto aqui, estás a entender? Então eu continuo aqui, estudei aqui, tudo aqui, e não tive como. Mas também fui sujeito a várias situações. Estudamos várias vezes sem energia, os carcamanos fizeram não sei quem, ainda lembra quando aquela gente foi não sei aonde. É uma história, vamos conversar. Como a família não conversa também sobre essas questões, então, por vezes é que nós sabemos dessa ira que aí está e vamos tentar equilibrar. Eu vos amo muito. Emerson, não, doutora Canguimbo, não se vai embora. Emerson, eram duas questões. Quer fazer a segunda ou vai dar por encerrado? A segunda já fez todas. Já? Tá bem, então vamos agradecer. Deixa a Mimi falar, a Mimi. Ela vem a seguir, então, mas qual é? Tem mais? Venha dar continuidade. Mas eu já te respondi, sim ou não? Sim. Está satisfeito? Mas sim, estou um pouco satisfeito. Não, estás a ver, estás um pouco, porque eu disse que sim, não fique tímido, estamos aqui. Não, na verdade, não fique tímido, filho. A pergunta foi numa lógica. Eu já lhe respondi sim, que não gostaria do meu filho ou teu filho estudar numa escola, não é? Não importa o bairro, não importa sim. Não é verdade, porque nós nascemos num SEC. Eu nasci num bairro do Forte Santa Rita, que é o meu orgulho. É ali onde eu tive os princípios e valores educacionais. Percebes? Então, sim, qualquer um de nós queremos o melhor para os nossos filhos. E uma escola onde tenha condições de salubridade, não é verdade? Sim. Então, eu já estou a dizer, sim, eu sou apologista que alguma coisa tem que se fazer para que nós possamos melhorar. E todos nós vamos trabalhar para mudança de consciência. O Ângelo há bocadinho falou da mudança. É a questão da autoconsciência. E eu dar a minha participação enquanto angolana. Gosta mesmo da terra? Quem gosta da terra faz o melhor. Até nem põe os 5-10 para tirar o erário público. Obrigado, doutora Canguimbo. Emerson Souza, muito obrigado também. Vamos prosseguir com o nosso debate. Atenção para a nossa vasta audiência, nós queremos aqui agradecer. Não se vão embora porque não estamos a terminar, mas é uma forma de poder então agradecer pelo carinho da sua audiência todas as quintas-feiras a partir das 20 horas. A gente continua, esteve há instantes num frente a frente entre Canguimbo Ananás e também Emerson Souza. Poeta dos pés descalços, por favor, Ângelo, chegue até ao nosso púlpito. A seguir vem um Baza Asa ou... Sim, tem mais uns 15 minutos e não se esqueça que você pode e deve participar porque aqui tem
um certo lugar reservado para si, deixe a sua pergunta nos comentários que eu vou então aqui poder colocar aos nossos intervenientes. 15 minutos, o tema está, eu posso voltar a repetir, os jovens falam demais ou os mais velhos é que ouvem menos? Bom, eu não iria, assim, logo objetivamente responder à questão, mas eu ia apanhar um gancho dos pontos que foram partilhados antes, que mencionou-se... Sim, claro, no contexto do tema, mas